Você já parou para pensar como é possível um texto escrito mais de 700 anos antes de Cristo descrever com tanta precisão o que aconteceu na cruz? Isaías 53 é um dos capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia. Chamado por muitos de o Evangelho do Antigo Testamento, esse texto revela detalhes tão claros sobre a vida, o sofrimento e a missão de Jesus que até mesmo estudiosos que não creem ficam intrigados. Mas aqui está a quebra de expectativa. Quando Isaías escreveu sobre o servo sofredor, o povo de Israel não imaginava que o Messias prometido viria dessa forma. Eles esperavam um rei poderoso, um libertador político, alguém que destruísse Roma com espada e glória. No entanto, Isaías descreve alguém rejeitado, desprezado, humilhado e ferido. Isso parecia inaceitável. Afinal, como o Salvador poderia vir em fraqueza e dor? O texto diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Repare, o Messias não seria reconhecido pela aparência de grandeza, mas pela entrega de amor. Essa era uma revelação que poucos estavam prontos para ouvir. E aqui está o ponto que quase nunca se fala. Isaías 53 não apenas descreve o sofrimento de Jesus, mas revela o verdadeiro sentido desse sofrimento. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou as nossas culpas. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não era apenas uma tragédia, era uma troca. Cristo tomou sobre si o que era nosso para nos entregar o que era dele: paz, cura e salvação. Ao longo deste estudo, vamos mergulhar nessa profecia que atravessa séculos e entender por que Isaías 53 é um dos textos mais poderosos e impactantes da Escritura. Você vai perceber que cada detalhe desse capítulo aponta diretamente para Jesus e para a obra da cruz, revelando verdades que muitas vezes passam despercebidas. E no final, você vai descobrir por que Isaías 53 não é apenas uma descrição do passado, mas uma mensagem viva para o seu presente. O que aconteceu na cruz continua sendo a chave para restaurar sua identidade, sua esperança e sua fé hoje. O livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Nesse período, o povo de Israel vivia entre crises políticas e espirituais, ora cercado por inimigos, ora tentado a se afastar do Senhor para adorar deuses estrangeiros. Era um tempo de instabilidade, medo e esperança por um Messias que finalmente colocasse fim às aflições e estabelecesse um reinado de paz. Mas a expectativa do povo era de um libertador poderoso, um guerreiro semelhante a Davi, que venceria nações inimigas e restauraria a glória de Israel. Quando Isaías surge com a visão de um servo sofredor, a mensagem parecia absurda. Como alguém desprezado e ferido poderia ser o Salvador? A mente dos judeus não conseguia conciliar dor com vitória, humilhação com glória. Isaías 53 começa descrevendo o contraste. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Vento 1. O braço do Senhor simboliza força, poder, vitória. Mas em vez de mostrar essa força na forma de um rei imponente, Isaías revela que ela se manifestaria em alguém de aparência comum, sem beleza que atraísse olhares. O Messias viria de maneira simples, quase invisível aos olhos humanos. Essa profecia já quebra a expectativa. O povo ansiava por poder político, mas Deus prometia um poder espiritual. Eles queriam libertação da opressão externa, mas o Senhor falava de libertação interna, do pecado, da culpa e da condenação. Ao longo do capítulo, Isaías descreve o servo como desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Vaito 3. Isso parecia inconcebível para quem esperava glória imediata. Mas aqui está o segredo. O Messias não viria apenas para governar, mas para se identificar com a dor da humanidade. Ele não seria alheio às nossas lágrimas, mas mergulharia nelas. E então vem a revelação mais chocante de todas. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vede 4. Imagine ouvir isso séculos antes de Cristo. Como alguém poderia carregar a dor dos outros? Como alguém poderia levar sobre si pecados que não cometeu? Essa verdade só seria compreendida na cruz. O versículo 5 é ainda mais impactante. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, Isaías antecipa a substituição, o inocente sofrendo no lugar dos culpados. Algo que não fazia sentido humano, mas que revelava a profundidade do plano de salvação. O mais impressionante é perceber como os detalhes dessa profecia se cumpriram literalmente na vida de Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu povo, foi acusado injustamente, foi ferido, chicoteado, crucificado. Permaneceu em silêncio diante dos acusadores. Isaías 53, 7, Mateus 27, 12, 14. Foi sepultado entre ímpios, mas colocado no túmulo de um rico. Isaías 53, 9, Mateus 27, 57 e 60. Esses detalhes não poderiam ser fruto do acaso. A precisão é tão grande que muitos estudiosos não cristãos tentaram argumentar que Isaías 53 teria sido escrito depois da vida de Jesus. Mas a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, datados de séculos antes de Cristo, comprovou que esse texto já existia e circulava muito antes do nascimento de Jesus. Isso mostra a grandiosidade do plano de Deus. A história da cruz não foi improvisada, foi planejada desde o princípio. Isaías 53 é a prova de que a salvação não foi um acidente, mas uma promessa anunciada com antecedência. E aqui está algo que raramente é comentado. Isaías 53 não fala apenas sobre o sofrimento, mas também sobre o propósito por trás dele. O servo não sofre porque fracassou. Ele sofre porque escolheu amar. Ele se entrega não porque perdeu, mas porque decidiu vencer de uma maneira que ninguém esperava, através do sacrifício. O contraste é claro. Enquanto os homens buscavam um rei que livrasse pela espada, Deus enviou um servo que libertaria pela cruz. E é nesse ponto que Isaías 53 revela o coração do Evangelho muito antes do Evangelho ser escrito. Quando lemos Isaías 53, não estamos apenas diante de uma descrição histórica ou de uma profecia cumprida. Estamos diante de um convite vivo que atravessa séculos e chega até nós com a mesma força que tinha no dia em que foi escrito. Esse capítulo não fala apenas sobre o que Jesus sofreu. Ele fala sobre o que esse sofrimento significa para a sua vida hoje. O profeta declara: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 4. Repare no detalhe. Não diz que ele apenas viu ou apenas compreendeu, mas que ele tomou sobre si. Isso significa que aquilo que pesa sobre você, suas dores físicas, emocionais e espirituais, foi colocado sobre os ombros de Cristo. Ele escolheu carregar aquilo que você não consegue suportar. É aqui que muitas pessoas perdem a profundidade dessa revelação. A cruz não foi apenas um espetáculo de dor, mas uma substituição. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si a culpa que era nossa. Ele carregou a condenação que estava sobre nós. E no lugar disso nos deu paz, perdão e salvação. O versículo 5 reforça: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa frase revela o coração do Evangelho. Cada detalhe do sofrimento de Cristo tinha um propósito: trazer cura, restauração e reconciliação. Quando Isaías fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, ele não está limitado apenas à cura física. É também a cura da alma. Quantas feridas emocionais carregamos, rejeição, humilhação, mágoas, que nos roubam a alegria de viver. Isaías 53 nos lembra que até essas feridas foram levadas por Cristo. O sangue derramado na cruz não apenas limpa pecados, mas cicatriza as dores mais profundas do coração.
Outro ponto poderoso é o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a realidade humana. O pecado nos afastou de Deus. Cada um buscou seu próprio caminho e isso trouxe vazio, medo, desespero. Mas a boa notícia é que o Pai decidiu colocar essa culpa sobre Cristo. É como se todo o peso de uma humanidade perdida fosse colocado sobre um único homem inocente. E ele suportou. E o que isso significa para você hoje? Significa que você não precisa viver debaixo de condenação. Significa que o seu passado não define mais o seu futuro. Significa que a vergonha, a culpa e a tristeza que você carrega não precisam ser permanentes, porque o preço já foi pago. Cristo já levou sobre si. É por isso que Isaías 53 continua sendo atual. Em um mundo marcado pela ansiedade, pela depressão, pelo medo e pela falta de esperança, esse capítulo anuncia que há cura, que há consolo, que há um Redentor que não apenas entende a sua dor, mas já a levou sobre si. O versículo 11 declara: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse fruto é você. A alegria de Jesus não está apenas em ter vencido a morte, mas em ver a sua vida transformada pelo sacrifício dele. Você é parte da recompensa de Cristo. Ele se alegra em ver você salvo, liberto, restaurado. Essa verdade precisa mudar a forma como você olha para si mesmo. Você não é definido pelo que perdeu, pelo que errou ou pelo que disseram sobre você. Você é definido pelo que Cristo fez na cruz. Ele levou sobre si o que te destruía, para que você pudesse viver com nova identidade, como filho amado de Deus. E aqui está um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Isaías 53 não termina na morte. Ele aponta para a vitória. O servo sofredor não fica no pó da humilhação, mas é exaltado. Isso significa que o sofrimento não foi o fim, mas o caminho para a glória. Da mesma forma, quando você coloca sua vida em Cristo, sua história não termina na dor. Há uma promessa de vitória, de restauração e de alegria. Em resumo, Isaías 53 é mais do que um capítulo profético. É um espelho da nossa condição e, ao mesmo tempo, um retrato do amor de Deus. É a prova de que não precisamos carregar sozinhos nossas dores, porque alguém já as carregou por nós. É o convite diário para lembrar que o sacrifício de Cristo não foi apenas para garantir a eternidade, mas também para transformar o presente. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Ele levou sobre si as minhas dores. Essa frase é um ato de fé, um lembrete diário de que Cristo já carregou tudo aquilo que te pesava e de que hoje você pode viver em liberdade e esperança. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda para que mais pessoas recebam essa palavra poderosa e sejam impactadas pela verdade de Isaías 53. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Despertar com Deus, clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos estudos e orações que estão transformando vidas todos os dias. No próximo episódio da nossa série O que Ninguém Contou, vamos mergulhar em outra revelação profunda da Palavra de Deus, que vai abrir ainda mais os seus olhos espirituais. Prepare-se, porque ainda há muito mais que o Senhor quer te mostrar.